Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando de informações importantes para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2026, ano calendário 2025. Eu sou Éder, contador aqui do canal Portal da Ensino Profissional. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Peço gentilmente que você curta esse vídeo porque vai te ajudar na sua declaração e mais pessoas conseguem ter acesso a esse conteúdo. Vamos falar hoje sobre os imóveis no Imposto de Renda. Nós vamos desmitificar a valorização de mercado e o preenchimento correto de financiamentos para proteger seu patrimônio da malha fina. Então nós vamos passar por uma parte teórica agora e depois a parte prática, direto no programa. É importante que você acompanhe essa parte teórica para você entender e na parte prática fica mais fácil de você realizar os lançamentos corretos dos imóveis e também dos financiamentos. Vamos lá. O que geralmente acontece nas declarações em que cai em malha fina é o seguinte: a pessoa comprou um imóvel lá em 2000, por exemplo, ela pagou 300 mil, no nosso exemplo aí, e hoje está valendo 600 mil, preço de mercado. O que ela vai fazer? Ela vai lá e coloca 600 mil o valor do bem, atualiza o valor do bem. E isso está errado, nunca faça isso. Porque a Receita Federal, o que vale apenas é o custo de aquisição. Você não pode atualizar o valor pelo preço de mercado. Sem base legal, isso resulta em malha fina e exigência de retificação da declaração. Então, se você pagou 300 mil no imóvel e agora está valendo 600 mil, você vai manter 300 mil lançado na sua declaração. É o valor do custo de aquisição é que vale. Por que a Receita proíbe essa atualização? Então, veja, você pagou 300 mil e está colocando hoje o valor de venda é 600 mil. Então, você teria um lucro de 300 mil reais na venda desse imóvel, correto? Então, a Receita ela quer o quê? Tributar esses 300 mil de lucro. Então, o imposto geralmente é 15%, que você vai fazer através do programa Ganho de Capital. Então, por isso que ela proíbe essa atualização. Você não pode atualizar o valor por conta própria. Isso mascara esse lucro e zera a arrecadação do governo. Então, por isso que ela não quer que você atualize o valor. Você precisa lançar pelo custo de aquisição. É quanto você retirou de dinheiro da sua conta bancária, por exemplo, para pagar aquele imóvel. Isso que ela quer saber. E outra coisa, se você atualizar o valor do seu imóvel, você não vai ter como comprovar para a Receita Federal aquela diferença de rendimento que você teve naquele ano calendário, que você atualizou. Suponhamos que você aumentou 300 mil para 600 mil, então você teria que ter ganhado pelo menos 300 mil de rendimentos para cobrir aquele custo. Isso é totalmente ilegal. Então, preste atenção, não atualize o valor, lance pelo custo de aquisição. Qual que é a única forma de você valorizar seu imóvel? É quando você lança dados, valores gastos com o imóvel, que são chamados de benfeitorias, ao custo de aquisição. Então, suponhamos que você fez reformas no seu imóvel. Então, houve uma valorização do seu imóvel. Você gastou lá 50 mil para reformar o seu imóvel. Então, 300 mil ele passou a valer 350 mil agora. Então, nesse caso, você pode atualizar o valor do bem, porque você tem comprovação das benfeitorias que você fez. Você precisa guardar os documentos que comprovam essas benfeitorias. São as despesas que você teve com aquele imóvel. O que pode ser somado ao valor do imóvel? Então, as reformas, ampliações, construção de piscina, novo quarto, troca de piso, elétrica ou hidráulica, o ITBI, escritura, impostos e despesas de cartório pagos no momento da aquisição. Então, suponhamos que você pagou 300 mil do imóvel e mais com ITBI, escritura, você gastou mais 20 mil. Então, você pode somar esse valor ao seu imóvel. Então, vai valer 320 mil. Pintura e reparos. Vale a pena se integrar uma reforma maior ou recuperação logo após a compra. Então, você comprou o imóvel, aí você viu que precisa reformar ele, pintar ele. Então, você vai lá, faz uma pintura, guarda as notas fiscais. Então, esse valor você pode somar ao valor do seu imóvel. Corretagem, a comissão paga ao corretor na compra. Suponhamos que pagou 300 mil, 10% de corretagem para o vendedor. Então, 30 mil de corretagem. Então, seu imóvel passou a ser 330 mil. É o valor que você gastou com corretagem. Isso pode ser somado ao custo de aquisição. Então, a regra de ouro da documentação é o quê? Guardar a documentação por 5 anos após a venda do imóvel. Então, após você vender o imóvel, você vai ter lá apurado o lucro daquele imóvel ou não, né? Suponhamos que eu comprei por 300 mil, aí eu tive aqueles custos de reformas,
de corretagem, ele ficou valendo 400 mil. Eu vendi por 500 mil. Quando eu fiz o meu lucro, apuração do lucro sobre o capital, lá no programa As Ganhos de Capital, eu coloquei 400 mil. Então eu tive um lucro de 100 mil. Sobre os 100 mil será os 15% aplicado lá, modo geral, bruto, assim, sem considerar as deduções lá no programa. Então você teria que pagar aí 15 mil reais, né, de imposto sobre os 100 mil de lucro. Ok? A Receita ela pode questionar você, mas aqui no cartório está que você pagou 300 mil, você lançou por 400 mil, o que é essa diferença de 100 mil? A diferença está aqui, ó. Eu fiz reforma, tem a corretagem, então tem os documentos para você comprovar aquelas despesas que fizeram aumentar o custo de aquisição, né? Então, agora a gente falou sobre essa parte da atualização dos bens, agora a gente vai falar como lançar os bens financiados. É uma outra parte. Então, a primeira parte a gente falou sobre a atualização dos bens, quando que você pode atualizar. Geralmente você lança pelo custo de aquisição e coloca aquelas despesas extras lá. Agora a gente vai falar como lançar os bens, os imóveis financiados. Então, geralmente os imóveis financiados, os bens são dados como garantia da dívida. Suponhamos que eu financiei a compra de um bem de 500 mil. Então, aquele bem, o próprio bem é garantia. Se eu deixar de pagar, o banco vai lá e pega o bem de volta. Esse é um bem alienado. Então, qual que é o erro comum dos contribuintes ao lançarem os financiamentos? Eles vão lá e colocam 500 mil na ficha bens direitos e dívidas eles colocam 450 mil lá no saldo devedor no banco. Ou seja, ele pagou só 50 mil daquele imóvel, né? Ele pegou por 500, ele tem 450 mil, então ele pagou 50 mil. Declarar o valor total e jogar o restante das dívidas é o atalho mais rápido para a malha fina. Não é assim que faz. A gente vai ver aqui passo a passo. Como que você vai fazer? Então, no Brasil, os contratos do Sistema Financeiro de Habitação ou com alienação fiduciária não entram na ficha de dívidas e ônus. Eles não entram, ok? Você declara única e exclusivamente o que efetivamente saiu do seu bolso, o que você pagou por aquele imóvel. Você não vai colocar as dívidas, somente o que pagou até 31/12/2025, no caso agora, né? Então vamos lá, aqui uma demonstração. Temos o grupo bens imóveis, um apartamento. Você vai colocar a discriminação imóvel financiado pelo Banco X em 360 meses, valor total do contrato 500 mil. Então, 500 mil, você pagou até 31/12/2024. Você pagou 50 mil reais naquele imóvel de 500 mil. Aí em 2025 você pagou mais 20 mil. Então qual que é o valor que você vai lançar em 31/12/2025? Vai lançar 70 mil, que é os 50 mil acumulados até o ano anterior, mais 20 mil de 2025, somando 70 mil. A cada ano o valor do seu imóvel na declaração cresce exatamente no montante do que foi transferido para o banco. Então você vai pagando o imóvel e vai lançando o que você pagou. Esse é o valor do seu imóvel até aquele momento, o quanto você já pagou. Não vai colocar nenhuma dívida. A Lei 14.973 de 2024, o que essa lei aconteceu? O governo então liberou uma janela opcional no final de 2024 para atualização a valor de mercado com imposto reduzido de apenas 4% sobre a diferença. Se você fez essa opção especial, o seu imóvel na declaração de 2026 já virá atualizado conforme o processo informado na época. Então lá em 2024, o governo abriu uma brecha que você poderia atualizar os bens dos seus imóveis pelo valor de mercado, aí com imposto de 4% apenas sobre a diferença. Então, em vez de você pagar 15%, você pagaria apenas 4%. Isso foi bom naquela época. Então, quem tinha um imóvel ali de 500 mil, que valia hoje 1 milhão e 500 mil, por exemplo, pagou 500 mil e hoje vale 1 milhão e 500, se ele atualizou, então ele pagou 4% de 1 milhão de lucro apenas, e não 15%. Então, isso foi um bom negócio naquela época, né? Mas hoje já não pode fazer mais isso. Aqui eu estou trazendo essa informação porque ela vai vir já atualizada para 2026, né? Quem fez essa opção? Se eu não aderir à nova lei, você não muda nada para você, né? Você continua lançando o custo de aquisição, congelado lá, somente colocando as benfeitorias. Por que esse trabalho compensa, né? De você colocar as benfeitorias, os custos de aquisição? Porque você vai aumentar o valor do custo de aquisição. Quanto maior o seu valor do custo de aquisição, menos imposto você vai pagar no momento da venda, porque você vai ter um lucro de capital menor.
Lá no programa de ganho de capital, você vai apurar um lucro menor. Então, por isso que é importante você colocar essas despesas. Então, qual que é o seu dever de casa para 2026? Você vai pegar o extrato do seu financiamento habitacional no aplicativo do banco, somar o total das parcelas pagas em 2025 e acrescentar ao valor que você já vinha pagando anterior, no ano anterior na ficha bens da próxima declaração. Isso é o que você vai fazer, você vai somar. Agora a gente vai para o programa de imposto de renda, que eu vou mostrar na prática como isso funciona. Estou aqui no programa de imposto de renda, bens e direitos, na ficha bens e direitos. Vamos clicar em novo. Vou pegar um bem aqui, um bem imóvel. Vamos pegar um código aqui. Pode ser uma casa. Você comprou uma casa. Suponhamos que eu comprei essa casa em 2024. Então eu vou colocar a discriminação aqui, essa casa financiada. Coloquei aqui as informações. A casa comprada em 10 de 2024, através de financiamento pelo Banco X, no valor do contrato 500 mil, valor total, né? Parcelado em 100 parcelas de 5 mil, daria os 500 mil. Coloquei assim só para facilitar o cálculo aqui. Aí você vai colocar o número do contrato, todas as informações do contrato aqui. Inscrição municipal, data de aquisição, repete aqui, né? 10 do 2, ó, 2024. Coloca as informações, o endereço, coloca a área do imóvel em metros quadrados. Ó. Se está registrado no cartório, coloca os dados do cartório. 31 de 12 de 2024. Qual que é a situação desse bem imóvel? Eu comprei no mês 2. Então eu paguei 5 mil por mês. Então tenho mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12. Eu paguei 11 parcelas de 5 mil. Então eu paguei quanto? 55 mil reais nesse imóvel. Foi quanto eu paguei em 2024, 55 mil. Agora em 2025, quanto que eu paguei? Eu paguei mais 12 parcelas de 5 mil, mais 60 mil. Então aqui na situação em 31 de 12 de 2025, né, como eu paguei mais 60 mil, então vai ser somado 55 mil mais 60 mil, que vai dar quanto? 115 mil, né? Na situação em 31 de 12 de 2025. Aqui em 2024, eu vou deixar os 55 mil. Quanto eu paguei em 2024, quanto eu paguei em 2025. E assim por diante, até finalizar os pagamentos daquele imóvel. Se eu der uma entrada, eu vou somar a entrada aqui com as parcelas. A minha situação é 32 de 2024. Em 2025, vou somar as duas aqui. Então, funciona dessa forma. Eu vou lançando os valores pagos até finalizar o pagamento. Quando finalizar o pagamento, esse será o custo de aquisição do meu bem imóvel. Então aqui você vai somar juros, vai somar tudo. Vai colocar todas as despesas aqui que você está pagando, os juros, está tudo incluído aqui na sua parcela. Quando você terminar, suponhamos que o valor do bem seria 300 mil, mas ao final você gastou quanto? 500 mil. Então você gastou 500 mil naquele imóvel por causa dos juros e eventuais multas que você pagou no decorrer do contrato. Então funciona dessa forma o lançamento dos bens financiados. Outra situação, vamos trazer aqui que eu comprei um terreno agora. Comprei um terreno lá em 2024. Eu paguei nele 100 mil reais no terreno. Quanto que eu vou lançar em 2025? 100 mil. Eu não posso atualizar o valor do terreno. Não tem benfeitorias em um terreno. Ah, mas o terreno agora está valendo 300 mil. Eu paguei 100 mil. Eu vou lançar 100 mil até no momento que eu vender. Quando eu vender, eu vou fazer apuração do programa de ganho de capital. A gente vai ver em aulas futuras. E aí, suponhamos que eu vendi por 300 mil, eu ganhei 200 mil na venda daquele terreno. Sobre os 200 mil, eu vou pagar 15% de imposto sobre o ganho de capital. Funciona dessa forma. Eu não posso atualizar o valor do bem aqui. Se for um apartamento, por exemplo, em que eu tenha feito benfeitorias no apartamento, aí sim. Suponhamos que eu tenha feito benfeitorias no apartamento, então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu gastei 20 mil, 120 mil. Mas eu preciso ter os documentos comprobatórios daquelas benfeitorias realizadas para comprovar junto à Receita de que aquela benfeitoria foi realizada, eu tenho os documentos. Aí eu posso atualizar o valor do bem, porque eu aumentei o custo dele. Meu custo ficou maior que aquele bem, porque eu fiz essas benfeitorias.
Ok, pessoal? Então essas são as informações que eu trago nesse vídeo, são importantes para você não errar a sua declaração. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.